Deus dava resposta, sabe? Eu creio. Eu falei, nossa, olha, mas eu mesmo ficava, mas eu pedi, né? E Deus deu a resposta, Deus deu a solução. Eliel, quem é Jesus para o senhor? Jesus é tudo. As pessoas querem É saber. vida. Jesus é minha vida. Sem Jesus não há razão de viver, né? Então Jesus é o princípio de tudo para mim. É meu amigo, amigão que a gente conversa. Jesus é companheiro, Jesus é Deus, Jesus é tudo. Né? Nele eu me movo, como Paulo diz, né? Nele eu me movo, respiro e existo. Sem ele não há razão de ser. Então Jesus mas assim, ele é Deus, mas ele é amigo, né? Aquele companheiro que está do teu lado. Né? Se você tem falta de amigo, Jesus é o teu amigo, teu melhor amigo. Não te abandona jamais. Amém. É aquele que está sempre presente em tudo. Né? E a gente tem aquela intimidade, né? Como a gente está aqui conversando, então Jesus é aquele companheiro que senta aí, e aí, filho, o que você está precisando? E aí você conversa com ele. Então, quando a gente começa a entender esse aspecto de Jesus, aí fica tudo muito gostoso, muito legal de você se relacionar com esse ser precioso, né, que está sempre ali presente e quer te ouvir, quer ouvir os seus anseios. Então é aquela pessoa que está sempre pronta a ouvir. Né, e você vai ajoelhar ali, vai falar, e ele vai te dar paz, direcionamento. Então, ele é tudo. Né? O que não é Jesus? Aí fica difícil. O que sobrou Jesus quando você fala tudo? Porque ele fala, eu sou o princípio e o fim, o alfa e alfa o e ômega, né? então, Então ele começa e termina. Sem ele não dá. Mas como ele gosta de ouvir, né, dos nossos lábios quem ele é para nós, quem é Jesus para a pastora Sandra? Aí só fala assim, ó, sem Jesus não dá. Não dá para viver. Então, irmãos, Jesus é o meu sustento. Amém. É o meu sustento de todos os dias. Glória a Deus. Sem ele realmente, falando em testemunhos, né? Eu queria dar o testemunho da questão da coluna, quando eu fui operar a coluna. Então era para eu ficar uma semana, eu fiquei 3 semanas, né? Uau. Complicou tudo, eu fiquei 15 dias comendo, deitada, né? Não levantava, não sentava, porque deu errado a cirurgia e eu não conseguia sentar. E os médicos não sabiam mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer. Então, pediu até para ele consultar um médico que eu queria ter operado. Vai lá perguntar o que a gente faz. O médico que me operou. Então eu fiquei 3 semanas hospitalizada. E as enfermeiras falavam, meu Deus, mas por que você está... Entrava, teve uma pessoa que entrou no quarto, operou, ela tinha operado, ela colocou 12 pinos na coluna. Ela ficou 5 dias e foi embora. E eu estava lá. Eu coloquei... tinha colocado 2 pinos. 4 pinos eu tinha colocado e deu tudo errado. Então, aí um dia a enfermeira entrou no quarto e falou assim... E eu estava cantando. O pastor Samuel tinha lançado aquela música... Sol. Sol, meu sol, né? Uhum. E eu só conseguia ver o sol deitada. Eu estava deitada, não podia levantar, não conseguia andar. Da janela. E eu vi aquele sol assim, deitado. Aí a enfermeira entrou para me dar banho. Aí eu estava cantando, né? Aqui estou, Senhor, querendo teu amor. Sempre te adorando, com todo o meu louvor. Dormi e descansei, com paz no coração, pois até aqui você me sustentou. Amém. E a enfermeira falou, mas como que você consegue cantar nessa situação? Eu falei, porque a minha voz é o que eu tenho no momento. É a minha voz. Então eu vou cantar. Né? Eu falei, isso aqui é só um momento que eu estou vivendo. Mas Deus vai me dar vitória. Aí ela falou, amém. Que bom que você tem essa fé. Então Deus é o meu sustento. Jesus é o meu sustento. Nunca vi tanta verdade numa frase. Jesus é o meu sustento. Até o dia que Jesus quiser. E aí, pra gente, porque essa história é assim, ela começou a falar, eu já comecei a ficar meu corpo inteirinho desse lado arrepiado. Eu falo que o Espírito Santo, quando ele encosta, a gente fala, sabe quando ele chega, né?
qual foi já que falamos, então acho que todo mundo vai querer saber, né, o final da história. E como que resolveu isso, pastora? Qual que foi o milagre, né? É um milagre. Então, quando ele consultou o médico, né, que eu queria ter operado na época, e o convênio não deixou, ele falou, olha, a única solução aqui é que eles economizaram, mas era para ter colocado 6 parafusos, não 4. Ele explicou, eu procurei esse profissional porque o médico que tinha feito a cirurgia autorizou. Eu estou estudando, ver o que nós vamos fazer, porque ela não consegue ficar em pé mais, né? Então, se você quiser consultar um outro profissional, aí eu fui direto no médico que era para ter sido o cirurgião, né? Deus sabe todas as coisas, por que foi assim, né? Sabe. Mas, assim, aí nós fomos lá e eu fui conversar com esse médico, ele explicou qual era o procedimento, eu voltei, ó, o doutor lá falou isso e isso, é exatamente o que eu ia tentar agora. Eu falei, amém, então faz esse procedimento, né? Porque era o momento de acertar. Aí ele fez, graças a Deus, deu certo, hoje já está aqui bem, mas qual o propósito disso, né? De ficar pensando, né? Talvez servir de bênção para essa enfermeira que se impressionou com ela cantando, a família se uniu ainda mais, nós fomos orar lá com o pastor Aruca, no trabalho dele lá, a família toda ali se juntou para interceder, para orar, para buscar a Deus. Então serviu de experiência, está servindo agora de testemunho para você que Deus está no controle de tudo, não precisa se desesperar, por mais que a situação pode não ser a melhor, mas tem um porquê e Deus vai dar a solução, como deu para ela. Então, é isso, para servir de testemunho, para servir, né, de união, de crescimento, de gratidão, de crescimento. De amadurecimento, né, para a gente também, todas, né? As coisas cooperam. Todas as coisas juntamente cooperam. A gente para sabe o bem. que Deus está no controle, né? Deus está no controle e a gente não entendia, meus irmãos não entendiam, ninguém entendia por que eu estava Passando por isso? Porque foi um sofrimento grande, né? Tinha dia que o meu nervo, ele ia e voltava. Eu sentia o nervo assim, indo, voltando. Teve um dia que eles foram me visitar, estava a família toda lá me visitando. Acho que foi no meu aniversário. Né? E de repente o nervo começou a encolher. E voltar, assim. Todo mundo teve que ir embora, tiveram que me dar morfina. Então eles falaram, meu Deus, mas por que tanto sofrimento? A gente não entendia. Mas amadureceu muito o nosso também, né? Ele ficou sozinho 1 mês aqui em casa, nessa casa enorme, né? E quando eu liguei para ele que eu tive alta, eu falei, bem, eu tive alta. Aí, hã? Aí ele estava chorando do outro lado. Não acredito. Tem certeza? Eu falei, sim, amor, eu tive alta. Tá. Porque aí você, né? Aí, cara, você tá tenso o tempo todo, né? Aí você... Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, que ele descobriu um câncer. E aí as pessoas, um pastor, uma bênção, cheio do Espírito Santo. E aí perguntaram assim para ele, né? Pastor, como que o senhor está se sentindo, né? Você já questionou a Deus assim, por que, né? O senhor, né? Tem um câncer. Ele falou, não. Porque eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que não eu? Entendeu? A pergunta não é por que Deus, é por que não eu? Né? Então é aquilo que Jesus falou, né? Teríamos aflições, né? Sim. Mas era para ter bom ânimo porque Ele estaria conosco. Olha a pastora Sandra, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, mansa, né? Uma bênção nas mãos do Senhor. Por que, pastora Sandra? O Senhor falar, por que não? Eu estou com ela, isso vai servir de bênção, por que eu, né, se escandalizar, né? Então às vezes a gente esquece né, pastor, de perguntar a pergunta certa, né, para Deus, né? Sim. Qualquer coisa que a gente passe, Luísa, hoje é tão pequeno perto do que Jesus passou, né, por nós. E o que nós vamos ter? Aí que a preço pagaria, né, pastor? A glória que vem com todo que a gente passa aí por servir a Deus, agora não se compara com nenhum sofrimento que a gente passa por aqui. Né? Faz parte da vida, mas Deus sempre dá um escape. Eu vou falar uma coisa assim para vocês, para nós finalizarmos com muita alegria, né, esse dia, assim. E... Porque eu tava tentando abrir o celular para achar uma pergunta que a Lívia tinha mandado. E aí eu tava tentando puxar aqui na minha memória, assim, como que eu ia terminar, né, o que nós estávamos conversando.
E aí, quando a pastora começou o testemunho, o Espírito Santo falou no meu coração assim, a pergunta era, qual foi o milagre que eu fiz para eles em algum momento que marcou? Então eu vi que quando a pastora começou a falar o testemunho, com certeza tem muita gente que vai ser alcançado com o testemunho da pastora. Então talvez, pastora, essa pergunta de por que a pastora, que alguém poderia ter feito, essa pergunta seria por que não a pastora? Porque hoje o número de pessoas que pode ser alcançado com esse testemunho é tão grande que era isso o propósito de Deus, né? É, porque na época que a família achava que eu não ia voltar a andar mais, né? Não, acho que ela não vai voltar a andar. O medo era isso, da minha mãe, do meu pai. Meu pai, tadinho, nossa, né? Ele tem pavor de andar de ônibus e ele foi me visitar, pegou um ônibus e foi me visitar. Aí chegou lá, cadê? Você veio com a mãe, pai? Minha mãe que anda muito de ônibus, né? Sabe tudo. Não, eu vim sozinho. Eu não acredito, pai. Eu vim sozinho, eu vim. Não, eu vim te ver, né? Você vai ficar boa? Você Eles iam Deus, lá, né? Até isso, né? Faz as pessoas fazerem coisas. eles pastor? iam lá para me dar força, sabe? Não, você vai ficar boa, viu? Aí meu irmão me pôs na cadeira de roda, o Alexandre que toca. E, você quer ir lá fora do quarto? Né? E me levou lá. Na família uniu, né? A sobrinha, Aliás, pastor, né? a Isabela, a Tânia. A pastora ali, né? Não que precisasse disso absolutamente, mas o amor que ela teve ali, né? A união que a pastora Sim. teve ali, era isso também. A Jesus Tânia, Deus queria queria, tudo isso. né, mostrar de alguma A forma. pastora Tânia e a Isabela, elas que cuidavam de mim, porque o hospital ficava do lado da loja, né? Que o pastora Luca tinha. Então ela ia me dar o café da manhã, a pastora Tânia, e à tarde a Isabela ia me dar o almoço, né? Eu devo muito isso, o carinho delas, o amor, tudo, né? Elas ali me acompanhando, apesar do sofrimento, mas... Olha a gratidão. A pastora já está publicamente, né, agradecendo, porque é isso, né, que Deus se agrada, Isabela, né? Tânia. Em nome de Jesus, amo né? muito elas, né? E Deus deu esse milagre, né, na nossa vida, que, assim, depois de 3 meses, eu já estava andando. O médico falou, olha, você não faz nada, né? Não faz nada, não se mexe. Minha neta nasceu depois de uma semana que eu tive alta, né? A minha neta que tem 9 anos hoje. Nasceu depois que eu tive alta e eu não podia pegá-la no colo. Mas aí depois de 5 meses eu já estava cuidando dela. Porque minha filha voltou a trabalhar. É possível para Deus Deus. cuida de tudo. É o médico dos médicos, como o pastor Sim. falou, né? É o amigo dos Não amigos. não desista. Creia no Senhor teu Deus, né? E Ele te cura, Ele te salva e Ele te sara. Viu? Deus Nem abençoe. sempre, né, pastora, a gente vai ter a resposta, né? É. Mas isso é o que menos importa, né? Sim. Porque se hoje nós perguntarmos para a pastora, pastora Sandra, o porquê, ela vai falar, não importa o porquê. Lembra da passagem, né, do cego, né? Mas você era cego desde nascer, como que agora você está vendo? Eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e hoje eu vejo, não é? Então eu acho que é isso, né? É. Então, a gente pode falar que fechou assim da maneira mais linda, Amém. né? Que o Espírito Santo quis que fechasse com um testemunho Amém. maravilhoso da pastora, que eu não esperava, eu fiquei surpresa, né? Amém. E não conhecia essa parte, né? Essa história da pastora, isso edificou a minha vida, né? Edificou Amém. a minha fé, né? Como cristã, como serva de Deus, né? Tudo que nós fazemos, né, pastora, aqui na Terra, eu acredito que é um Olha, propósito, Deus guarda, né? Deus cuida, Deus livra, nós tivemos vários livramentos, tem muitos testemunhos. Eu tive 3 vezes arma na cabeça, por exemplo, 2 assaltos e uma briga endemoniado lá, que eu não fiz nada, ele veio pôr arma na cabeça, então a gente teve vários livramentos. Né? Então nada disso nos afetou assim, né, emocionalmente, tal, nada disso. As pessoas acham que as coisas não acontecem com crente, né, pastor? Acontece com qualquer um. É porque nessa questão da cirurgia, o que mais dava medo é que, assim, tomar uma cirurgia, ou tomar uma anestesia geral, né? Já é sempre aquele risco, Eu tomei né? 4 Isso anestesia quase geral. Se não é sequência. o Senhor que guarda, né? O Senhor Em vão guardou. vigia Se não sem for o trela, Senhor não é? que esteve ao nosso lado. Ele esteve ao meu Glória a lado Deus, o tempo glória a Deus. todo. Porque o médico falava, você vai ter que fazer outra cirurgia. Tem que tomar outra anestesia geral. Eu falei, Senhor, será que meu coração aguenta, né? Eu falei, mas tá na mão do Senhor. Tá nas mãos. Eu orava mesmo, muito. Então, assim,
Foi uma grande vitória na minha vida. Glória a Deus. Foi essa questão da É coluna. para honra e glória do Senhor mesmo, Que, né, pastora? assim, E a perfeição, né? Tanto é que eu nunca soube dessa história, né? Quem olha a pastora, se ela não conta, né, o testemunho, você não imagina. E eu vou abrir só um parênteses aqui, pastora. Eu era instrumentadora. E eu tinha, e o grupo de coluna, né, que eu trabalhava, né, hoje eu considero ele um dos maiores cirurgiões de coluna, né, eu, né, falo que ele é, ele fala, eu não sei nada, eu falo que ele é, ele sabe que ele é. E eu trabalhei muito com a equipe, né, mais de coluna, né, então quando a pastora começou a falar, eu comecei a trazer à minha memória todos os casos difíceis que nós operávamos, né, tanto na CD como no Sírio, em todos os hospitais, né, casos de reop, por exemplo, vai para a CD mesmo, nós operamos muitas vezes lá. Esse caso que a pastora está me falando, eu nunca vi. Então, assim, nós já operamos reop. A primeira operação, dá muito certo, deu ruim. Isso que a pastora falou, infelizmente, acontece. Não vou entrar aqui nem em questão. Mas, assim, acabou. O segundo acabou. Basta ali o profissional chegar ali, né, e com a ressonância certa. E aí, quando ela falou 4, eu falei, uau, isso não tem nada a ver com o mundo natural. Não tem como, não, entendeu? Então, quando a pastora começou a falar, eu posso falar isso até por conhecimento, pastor, né? Então, assim, não, eu nunca vi. Então, assim, a pastora realmente é um milagre, por hoje não ter sequela alguma. É um milagre pela quantidade de anestesia geral que a pastora passou, né? Tomou, exatamente, a sequência muito rápida, uma perto da outra, né? E hoje a pastora está plena. Amém. Exatamente. Amém. E somente a mão de Deus. Não tem cirurgião nenhum que faria isso a não ser a mão do cirurgião do cirurgião. Eu sei que eu fiz cirurgia porque eu passo a mão aqui, eu sinto os parafusos, tipo assim, tá mas... O que é isso, né? Mas assim, filha, se eu te falar o que eu faço... Né? Eu quero terminar, né? Ai, que pena, né? Tanta coisa gostosa pra falar. E testemunho é tão gostoso, né? Aí você vê Deus, né? Cada testemunho você vê Deus, né? Aí você vai vendo o quanto ele é maravilhoso e fiel, né, pastor? Mas assim, Deus abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E aí nós temos que falar aqui 2 linguagens, né? Eu gostaria que vocês falassem, né, pro nosso público, né, pros abençoados que estão nos ouvindo, fazer um convite, né, para a igreja da sede, né, os dias e o horário. Eu, né, sou do Voz da Verdade de São Mateus, né, então aqui vocês são da sede, né, e todos somos a mesma família, mas como o pessoal nos conhece, né, e eu acho que é um privilégio, né, estar aqui com vocês, e eles amam vocês, então faz um convite, né, pro público aí que quer conhecer o Voz, que ama a banda, onde nós vamos, mas fica onde? Eu quero ir, eu amo eles, então, né, aí, gente, só aí, um convite lá. Não, para quem é de São Paulo, né, da capital, o ministério fica, muita gente não sabe, viu, daqui da capital não sabe. Mas fica na rua Campos Salles 58, no centro de Santo André, próxima à estação do trem ali, bem no centro mesmo, dentro de uma galeria, você vai entrar na galeria e aí você sobe, a igreja ali. Tá muito bonita, foi reformada, tá show de bola. Linda. E, então, rua Campos Salles 58, Santo André. E quem é de longe, não pode estar presencialmente, tem os cultos online também, todo sábado e domingo, né? A partir das 19 horas, tem o culto online. Só procurar ali Voz da Verdade, né? Culto online, Voz da Verdade e culto online, que você vai conseguir nos acompanhar e participar do culto online também, né? Os dias e horários lá, pastora? De segunda-feira, né, tem oração do Diácono Manuel. Aí não é transmitido, transmissão é só sábado e domingo. Sábado e domingo, os horários é das 7 às 9, né, sábado e domingo. E de segunda tem a oração com o Diácono Manuel. E de terça tem o culto das mulheres, né, que a gente... Que a pastora eu e a pastora Maria estamos, né, fazendo toda terça-feira a partir das 2 horas da tarde. Vai das 2 às 15 para as 4. E é uma bênção, acontecem muitos milagres lá, a gente sente muita presença de Deus. Vale a pena você estar com a gente, viu? Faz um esforcinho, vai ser bem recebida. Deus abençoe. Não, eu não posso falar nada porque eu seria suspeito para falar da sede, né? Quando nós temos o privilégio, a igreja toda para lá é uma festa, né? Mas assim, o pastor, não, o nosso pastor José Antônio, né? Que é uma bênção, né? Ele amo! Também amo muito. Fez falta aqui hoje, né? Mas no próximo ele vai estar aqui, né? Obviamente, né? Mas ele nos abençoou, falou que está muito feliz. Amém. E assim, eu falo que o Carlos, né? Ele é tão abençoador, né? Que quantas coisas saíram dele, né? E hoje é o que é. Nós somos frutos, né? O pastor José Antônio é fruto do pastor Carlos e nós somos fruto do pastor José Antônio, né? Então, assim, e vocês são frutos do pastor Carlos. Uma assim, cadeia, né? É maravilhoso o que é o evangelho, né?
Por isso que não tem como uma pessoa viver sem Jesus, né? Não Então, tem. como? Então, Não tem. vocês que gostaram, né, desse podcast aqui, Compartilha, né? quantos ensinamentos, né? Quanta palavra, né? Testemunho, que é impossível não mudar a sua vida, não mudar a vida de alguém que você conheça. Então, compartilha esse vídeo, curte lá, acompanha, porque assim, eu creio que tudo que é bom não pode ficar só para nós, né? Sim, não. Sempre você vai contribuir com alguma coisa na vida de alguém e isso tem um retorno, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né? Clica aí, ó, na câmera do seu celular, para esse QR Code aqui. Entre em contato conosco, nós sempre vamos ter uma palavra do Senhor para te falar, um testemunho para te contar, um ensinamento para te passar, porque nós estamos aqui para isso, né? E você que se afastou dos braços do Pai por algum motivo, né? Nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Amém. Volte para os braços do Pai, volte para Jesus. Sem Ele não há salvação, né? Ele disse, eu sou, né? O caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, né, pastor? Não tem outro Verdade. caminho, não Não tem outra tem. verdade, não tem outra vida, né? Então Deus abençoe vocês e fiquem com a bênção dos nossos pastores aqui, né? Em nome Amém. de Nós Jesus. agradecemos a participação, o convite, maravilhoso esse obrigado. tempo, né? Muito Obrigado, proveitoso, muito gostoso. Sentimos a presença de Deus aqui. Então nós queremos que Deus abençoe teu projeto, teu Amém, ministério também, amém. esse canal. Que Seja cresça, bênção. multiplique esse canal 100 vezes mais, né? Que Amém. Deus Amém. prospere a vida Seja de bênção vocês, toda a mesmo. equipe de apoio aqui, né? A esposa da Luísa, nossa irmã. A A Lívia. Lívia, né? Então, que está na filmagem. Aí. Aliás, parabéns. pastor, eu vou até falar, né? Deus abençoe por ter cedido aqui para nós. Porque olha, irmãos, assim, isso aqui é fruto de oração. A É pastora verdade. falou muito de oração, mas está aqui o Júnior que não me deixa mentir. Porque há muito tempo atrás, né, Ju, eu orei e falei pro Senhor que eu queria que Deus preparasse em algum momento um estúdio por Ele para gravarmos algo que pudesse abençoar a vida das pessoas. E o Senhor escolheu a dedo aonde, gente? Melo Sol. Então, assim, depois ele vai postar algumas coisas muito legais do estúdio, né, das parcerias. Então, vocês que estão acompanhando aí, vocês vão saber, né? Mas eu já quero desde já dizer assim, que para mim é um sonho realizado aqui, porque isso aqui é resposta de oração. Deus é Amém. fiel mesmo. Amém. Ficamos felizes por isso. Deus abençoe vocês. Amém.